A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, graça e paz. Intercessor Wellington Lucena, mais uma vez trazendo um vídeo de edificação espiritual para os irmãos do canal Intercessor Wellington Lucena. Vocês podem me chamar de irmão Wellington ou irmão Lucena, porque Lucena não é apelido, é meu sobrenome. Aí algumas pessoas têm dificuldade em falar o meu nome, né, Wellington, aí me chama de Lucena, mas não é nenhuma forma de ofensa, não é uma forma pejorativa de me chamar. E, meus irmãos, hoje eu venho trazer uma mensagem aqui, a qual o Espírito Santo falou comigo. Em minha casa, eu estou neste momento na minha lavanderia, porque a gente trabalha hoje no sábado, né? Os funcionários já foram embora, porque já é mais de meio-dia, mas eu ainda tenho serviços. Ó, tem cortina aqui, por exemplo, que a gente está lavando. Então tem uns prazos determinados que os clientes mandam para cá as peças e a gente tem que lavar no prazo. Meus irmãos, eu queria falar para vocês sobre algo que o Espírito Santo me incomodou. Na verdade, não só uma coisa, são várias. Eu queria falar a diferença entre servo de Jesus e soldado de Jesus. Por que eu venho trazer essa distinção? Porque se nós olharmos na palavra de Deus, nós somos chamados de servos e soldados. Mas qual a diferença de um para o outro? Deus nos usa de acordo com a vontade dele. O soldado, ele é mais proativo. Então, em alguns momentos da nossa caminhada cristã, nós somos soldados quando nós oramos, quando nós intercedemos, quando nós pregamos a palavra, ou seja, a ação parte de nós que somos cristãos e filhos de Deus para crescer o reino de Jesus. Então, um exemplo, a partir do momento que eu vou orar, eu vou interceder pelas almas, eu estou guerreando contra as trevas, que a própria palavra de Deus nos fala lá na carta aos Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas são contra os demônios, principados e potestades. Então, neste momento, eu estou sendo o quê? Exercendo a função de soldado, porque o soldado ele tem uma ação mais proativa. O soldado ele tem essa ação de ser mais ativo, de partir dele a obrigação de fazer algo. O soldado ele tem essa proatividade de partir dele para fazer alguma coisa. Então, uma oração, a partir do momento que eu oro, eu estou sendo um soldado. A partir do momento que eu intercedo, que eu prego a palavra, eu estou sendo um soldado de Cristo. Fazendo a obra social, eu estou sendo um soldado de Cristo. Fazer missões, eu estou sendo um soldado de Cristo. Agora, qual é o momento que nós somos servos? Igual a palavra de Deus fala, né? Que também o Senhor Jesus Cristo nos chamam de servos. Os servos, eles recebem a ordem do seu Senhor. Então, o Senhor Jesus Cristo é o nosso mestre e nós somos servos dele. Então nós devemos praticar a servidão ao Senhor Jesus a partir do comando quando vem do mestre, do nosso superior. Então muitas vezes uma revelação que vem da parte do Senhor, porque a revelação não vem de nós mesmos. A revelação verdadeira e espiritual vem da parte do Senhor Jesus, do Espírito Santo ou do Deus Todo-Poderoso. Então, a partir do momento quando entregamos uma revelação, nós estamos sendo servos, porque nós estamos praticando a ação vindo de outra autoridade. A partir do momento quando entregamos uma revelação, entregamos uma profecia, a partir do momento quando nós temos uma experiência com Deus, seja um arrebatamento, seja uma visão, por quê? Porque quando Deus nos concede esse tipo de experiência, ela não é uma experiência em vão. Algum objetivo ela tem. Seja para você compartilhar com outras pessoas, até mesmo para aumentar a fé e que as pessoas tenham mais conhecimento do mundo espiritual, ou que essa experiência venha trazer edificação para você mesmo, para você se solidificar mais em Cristo, solidificar a sua fé. Amém?
Eu tenho experiências com Deus que eu já compartilhei aqui no canal, assim como eu vejo outros irmãos espirituais também, que têm muitas experiências com Deus e compartilham na plataforma, que servem para edificação dos irmãos da igreja, para que venha conhecer mais sobre o mundo espiritual. Mas tem experiências que eu já passei que é algo entre mim e Deus, para o meu crescimento e fortalecimento da minha fé, que às vezes se eu compartilhar com os irmãos não vai trazer edificação nenhuma, que é coisa entre mim e Deus, para Deus firmar aquele compromisso que eu tenho com Ele, para autenticar aquela fidelidade, aquela intimidade e fidelidade, para ele mostrando, meu filho, eu estou contigo, por isso que eu estou mostrando a você, revelando o oculto e os mistérios no mundo espiritual. Então tem certos mistérios e experiências que não cabe. O Espírito Santo mesmo nos toca para não trazer aqui na plataforma e nem compartilhar. Porque se até mesmo a gente compartilhar, assim como nós sabemos que existem muitos críticos por aí, pessoas que são carnais, pessoas que estão na igreja, mas são usadas por Satanás, essas pessoas vão usar de deboche, de crítica, vai tentar desmerecer, vai tentar zombar, escarnecer. Então nem tudo precisa ser compartilhado, mas quando Deus fala, vai lá, meu querido, eu quero que você fala, meu servo, aí sim nós temos que obedecer ao Senhor, porque senão nós pagamos um alto preço. Pois bem, meus amados, então, a partir do momento, quando nós temos uma visão que vem da parte de Deus, a partir do momento quando recebemos a revelação, uma profecia que vem da parte de Deus, nós estamos exercendo a função de servo. Por quê? Porque o servo executa aquilo que vem do seu mestre, e o nosso mestre é o Senhor Jesus. O soldado não. O soldado ele é mais proativo, ele batalha. Então, pessoas que estão na área de batalha espiritual, intercessão, oração, missões, essas pessoas elas estão exercendo mais a função de soldado. Agora, a pessoa, quando ela faz a vontade de Deus, mas vem a ordem primeiro vindo do mestre, ela está fazendo a função de servo. Então, por isso que fala na palavra que nós somos soldados e, ao mesmo tempo, servos. Nós só não somos escravos. Eu vou explicar a diferença aqui. Por quê? Porque escravo, a Bíblia fala, que são somente os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus. Então, os filhos de Deus, aqueles que foram alcançados pela salvação, eles se tornam servos, filhos de Deus e servos do Altíssimo e do Senhor Jesus Cristo. Os ímpios, os iníquos, aqueles que estão no mundo, aqueles que não foram alcançados pela misericórdia, estão nas garras de Satanás, essas pessoas, elas são escravizadas, elas são criaturas e escravas de Satanás. Se vocês olharem na etimologia, há diferença entre a palavra servo e a palavra escravo. O escravo, ele, de uma certa maneira, ele é mais massacrado. Não estou dizendo que o servo seja. A servidão, vou tentar explicar para vocês. Nas duas situações, você exerce um trabalho a favor de algum mestre, porém a escravidão, ela de uma forma mais agressiva, de uma forma mais abrupta, de humilhação, de você não ter um livre-arbítrio, de você estar sobre mais encarcerado. O escravo, ele tem essa questão de estar encarcerado. Ou seja, ele não tem escolha, ele não tem um livre-arbítrio. O servo não. O servo, ele tem um livre-arbítrio mais estabelecido e ele faz aquilo de acordo com a vontade do seu mestre. Então o servo, ele trabalha para o seu mestre, mas ele não tem aquele jugo pesado igual o escravo. O servo não, o servo faz a vontade de seu mestre, e até nessas relações entre servidão e escravidão, o próprio, eu estou falando da conjuntura histórica, viu? Na etimologia da palavra. O próprio servo, nessa questão, quando ele tem esse compromisso de suzerania e vassalagem, o próprio servo, ele tem do seu mestre, do seu senhor, ele tem uma autonomia melhor.
ele tem uma validação melhor. Não, o escravo não, o escravo faz por obrigação, porque não tem outra alternativa. O servo não. O servo faz porque ele ama seu senhor, porque ele tem um certo amor, uma certa fidelidade ao seu senhor. E ao mesmo tempo o senhor cuida do servo. Então essa relação na etimologia das palavras entre servidão, o senhor cuida do servo e o servo obedece ao seu senhor. Nós, como filhos de Deus, nós somos servos. Aqueles que estão no mundo são escravos de Satanás. São escravos. Outra coisa aqui que eu queria dizer. Eu espero que os irmãos tenham entendido essa parte, né? Amém, irmãos? Entre o que é ser servo, soldado, e essa parte de ser escravo de Satanás, que pertence aos ímpios, aqueles que não foram alcançados pela misericórdia e pela graça, aqueles que ainda estão no mundo. Meus amados, por que eu estou falando sobre isso? Eu vou contextualizar vocês aqui para vocês entenderem. A cantora Ludmila Feber, ela faleceu nesses dias e eu até falei, engraçado que eu falei sobre um vídeo. Meus irmãos, Deus é testemunha, o que eu vou falar aqui agora, porque depois que eu fui ter ciência, eu fiz um vídeo falando sobre perigo de revelação. Perigo do ministério, um vídeo anterior a esse que eu estou gravando agora, sobre o perigo do ministério da revelação e da profecia. Aí nesses dias eu me deparei com 2 vídeos distintos aqui na plataforma. Eu vi o vídeo do irmão Feliciano falando, né, alertando até sobre isso também. E eu acredito que ele é um jovem muito espiritual, sim. Entendeu? O irmão Feliciano, ele é usado por Deus. E eu vi no vídeo que ele, né, falando que teve uma revelação da parte do Senhor, que essa cantora, ela não foi salva. Ela não recebeu a revelação. Aí nós sabemos, né, que ela era muito vaidosa, ela não se ligava muito nessa questão de santificação do corpo, igual a sã doutrina. Porém, nesses dias, eu vi outro vídeo de um canal que ultimamente o ministério está tendo muitos arrebatamentos mesmo, e fica aquela dúvida, né? E só que o irmão que teve o arrebatamento parece que foi dia 1º de fevereiro, se eu não me engano, lá desse ministério, lá em Manaus. Ele falou que já viu, que ele foi arrebatado e viu a irmã, a pastora Ludmila Feber, no céu. Então vocês já estão vendo que o espírito de engano ele já está causando essa confusão. Um irmão diz que viu ela no inferno, que teve a revelação da parte de Deus. Eu acho que ele não foi arrebatado, ele teve a revelação. Já outro passou por um arrebatamento e disse que viu a pastora no céu. Ou seja, alguém está mentindo. Mas Deus conversou muito comigo nesta manhã. Lembrando os irmãos que esses 2 vídeos que eu fiz, gente, eu vi depois. Esses 2 vídeos, tanto do irmão Feliciano quanto do ministério lá dos arrebatamentos que está tendo, eu vi depois que eu tive essa experiência, depois que eu soltei esse vídeo aí falando do perigo das revelações e das profecias, que a gente tem que pedir confirmação e despedir de engano. Pois bem, aí hoje, mais cedo, eu conversei com o Senhor e ele me deu uma confirmação. Como eu falei para vocês aqui agora, essa diferença entre servo e soldado, porque o soldado ele é mais proativo. Ele que sai dele a função de fazer a atividade, a obra. O servo não, o servo ele espera receber da parte do seu mestre, do seu senhor, a revelação, aquilo que ele quer fazer. Pois bem, eu acredito, eu nunca fui arrebatado em espírito, em sentido tal. Eu tenho uma experiência que eu já passei que eu ainda não posso confirmar se foi um arrebatamento de sentido que eu tive. Eu tenho que pedir confirmação a Deus, já tem bastante tempo. Eu acredito que eu tenha passado sim por um arrebatamento de sentido, mas eu não tenho confirmação, mas em espírito nunca tive não. Pois bem, meus irmãos, como eu estava falando, eu acredito que uma pessoa para ser arrebatada, essa experiência tem que partir de Deus para conosco. Nós podemos pedir em oração, podemos pedir, clamar ao Senhor, mas a experiência vem do Mestre, vem do Deus, vem de Jesus até nós.
Se nós olharmos por essa definição, fica meio esquisito essa questão de que um ministério ou igreja, uma pessoa, falar que ela está sendo arrebatada de uma forma muito consistente, de uma forma sempre assim falando. Gente, vocês vão entender. Não é que eu estou atacando a pastora Nadir, não. Eu estou fazendo aqui essa comparação desse ministério, da qual o irmão foi arrebatado e disse que viu a irmã Ludmila Feber no céu, e também o irmão Feliciano, porque segundo ele disse que já teve experiências de arrebatamento também. Mas se nós olharmos pela palavra nessa etimologia, quando você é arrebatado, você está sendo servo. Por quê? Porque a experiência está vindo do mestre. Não é você que está sendo proativo. E se nós olharmos nessa perspectiva, nós podemos ver o quê? Que soa meio estranho, soa muito estranho essa questão de que uma igreja, um ministério, sempre, de forma regular, está tendo arrebatamento, entendeu? É como se passa aquela ideia de como se quisesse mandar no Criador. De como se eu chegasse, é um exemplo, de como se eu chegasse para Deus e falasse: Deus, eu quero ser arrebatado hoje, Deus, eu quero ser arrebatado amanhã, Deus, eu quero ser arrebatado ainda nessa semana. E não é assim. Esse tipo de experiência vem da parte do Senhor. É igual eu falei. Eu acredito que o arrebatamento, você está na posição de servo, porque vem do Senhor. Assim como tem muitos irmãos aqui no canal que me perguntam sobre visão. Eu já tive visões espirituais, mas não é algo que parte de mim. É igual eu expliquei uma vez. Quem tem o dom de discernimento, quem tem o dom de visão espiritual, não funciona como o Ciclope daquele filme X-Men, que ele pega e coloca uma trava aqui para fechar e quando ele quiser abre. Não. A visão espiritual, gente, ela vem da parte do Senhor. Quando menos espera, meus olhos abrem, aí eu já contemplo o mundo espiritual. Então, o dom da visão espiritual, quando ele vem sobre um cristão, ele está na posição de servo, porque a revelação e o dom não, a revelação vem, você tem um dom, mas a revelação vem de Deus. Agora, a partir do momento que eu vou interceder e vou orar, principalmente em línguas estranhas também é uma característica de soldado, viu? A interpretação de línguas estranhas é servo, porque não é todo mundo que tem esse dom, não. Você tem que buscar. A partir do momento que você é batizado no Espírito Santo e começa a orar em línguas, você está na posição de soldado, porque nós temos o controle. As pessoas têm o controle das línguas estranhas. Você tem o controle para iniciar a oração em línguas estranhas e para cessar a línguas estranhas. Então aqui você está na posição de soldado. Eu acredito, se eu não me engano, que é o único dom que nós temos o controle, que nós estamos na posição de soldado. Agora, revelação, dom de visão, aí nós estamos na posição de servo, porque vem da parte de Deus, não somos nós que ativamos, vem da parte de Deus e aí vem a revelação. Então, eu acho muito estranho, assim como eu acho estranho também esses irmãos, quando eu falo estranho, eu acho muito estranho esse tipo de ministério, que toda semana, todo dia está tendo arrebatamento, pessoas estão indo no céu, estão indo no inferno, eu não sei, é uma coisa muito estranha. Entendeu? Porque até mesmo pelo alguns testemunhos que eu já acompanhei, até pela pastora Nadir, que ela fala sobre muitas experiências espirituais que ela já passou, muito arrebatamento, mas se nós vermos, ela não fala que está acontecendo todo dia. Foram coisas que aconteceram durante os 30, eu acho que foram 30 ou 31 anos de ministério, igual ela fala no canal. Ela tem 30 anos na caminhada cristã. E pelo que ela conta essas experiências, ela fala que ocorreu durante todo o tempo do ministério dela. Então não foi uma coisa que está ocorrendo de forma sistemática. Esse ministério lá em Manaus, se nós pegarmos a cronologia desses arrebatamentos, praticamente todo dia tem um arrebatamento, quase todo dia tem um arrebatamento, então soa muito estranho. Então o que eu quero dizer para vocês aqui, meus irmãos, é com isso, tome cuidado com esses profetas que ficam trazendo na plataforma que todo dia tá recebendo profecia e revelação da parte de Deus, porque não é assim que o mundo espiritual funciona. Tome cuidado também
com esses profetas ou irmãos ou pastores que ficam falando que todo dia está recebendo arrebatamento da parte do Senhor, porque não é assim como funciona. É igual eu falei, tem certo tipo de experiência que tem que partir de Deus, do Senhor Jesus Cristo até nós. Não somos nós que acionamos essa partida, essa válvula para ter a experiência com Deus, vem de Deus para nós. Agora, outros sim, tem certas atividades ministeriais que partimos de nossa parte para fazer a obra. É igual eu sou intercessor. Então, parte de mim interceder. Às vezes pode acontecer de eu estar fraco e o Espírito Santo me incomodar. Ele chegar e falar comigo, ele falar assim: meu querido, hoje eu quero que você ore. Hoje eu quero que você ore, que nós vamos batalhar junto. Entendeu? Então já aconteceu sim, às vezes eu estar meio fraco, porque eu seria muito hipócrita falar para vocês que eu oro todo dia, todo dia. Não. Eu tenho o costume de sempre tentar orar, mas tem dia que a batalha é travada. Final de semana passado mesmo, eu passei mal. Eu fiquei 2 dias com a cabeça doendo e tive aquela ânsia de vômito. Por quê? Porque isso é uma retaliação do inferno. Então eu não consegui orar. Mas ontem mesmo eu orei. Eu fiz uma oração poderosa aqui na minha lavanderia ontem. Foi bênção demais. Hoje eu pretendo orar de novo. É por isso que eu falo. Se eu falar que todo dia eu oro, eu estaria mentindo. Porque depende da minha disposição física e espiritual. Porque o contra-ataque das trevas vem, meus amados. Tem hora que de forma pesada. Então tem dia que você não aguenta orar mesmo. Fora que também tem um trabalho secular. Eu trabalho aqui na minha lavanderia, hoje mesmo está cheio de serviço aqui. Isso gera cansaço no corpo. Aí o que acontece? Se eu não consigo orar, vamos supor, à noite, eu oro de manhã. Vocês estão me entendendo? Então eu sempre tento fazer a obra. Mas então, meus amados, eu espero que essa palavra venha servir de edificação. E vou falar sobre a confirmação. Aí, meus amados, eu fiquei, o Espírito Santo falou comigo hoje de manhã e eu vim para a lavanderia e eu comecei a fazer algumas coisas aqui, lavar uma louça, que eu estava lavando a louça ali, para os funcionários tomar café e tal. Aí teve um momento que o Espírito Santo pegou e me tocou para eu colocar no testemunho de Robert Atsushi. Aí o primeiro testemunho dele, ele falando das experiências espirituais que passou na Índia, tem um momento que ele fala assim sobre falso arrebatamento. Então ele fala que lá os hinduístas estavam também provocando falsos arrebatamentos, que era espírito de engano, fazendo essas pessoas irem principalmente no inferno e falando que era Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado, gente, nesses últimos dias. A gente tem que orar muito e buscar de Deus. É igual sempre tem falado, vamos orar. Aqueles que não têm intimidade com o Espírito Santo, de reconhecer a voz, comece a orar a Deus, pedir para que a sua mente, os seus ouvidos venham reconhecer a voz do Espírito Santo, para que tenha essa intimidade, essa ligação. Aleluias! Então, meus irmãos, essa palavra abençoada, que vocês fiquem com Deus e que o Espírito Santo venha falar cada vez mais com cada um dos irmãos do canal aí. A paz do Senhor Jesus Cristo, graça e paz. Amém.